Em Piraquara, 19 horas. Hoje é 1º de setembro de 2020. Estamos chegando. Este é o Piraquara, 19 horas, o programa que vai trazer as informações da nossa cidade. Hoje é dia do profissional de educação física e desde já, nessa estreia, nesse nosso primeiro passo, vai aqui o nosso grande abraço a esses profissionais aqui da nossa cidade. A Flaviana, o Zinho, o Léo da Vila Macedo, a Silvia, o César da Fênix. Parabéns, profissionais de educação física. Bem, minha gente, boa noite. Começa agora o Piraquara, 19 horas, no Te Vejo canal. O canal que você vai ficar sempre por dentro das informações da nossa cidade, as notícias sobre Piraquara e região. Bem, no programa de hoje nós vamos ter um debate com o advogado Cleverson Grebogi. Ele é conhecedor em direito eleitoral, ele é conhecedor das histórias que nós temos na nossa cidade em relação às eleições, às disputas políticas, às famílias tradicionais, curiosidades, etc. Vamos falar um pouco também sobre os aspectos das eleições de 2020 com um enfoque sobre o coronavírus e o que muda em função da pandemia e o Covid-19. Nós também lembramos que você pode mandar perguntas para o nosso WhatsApp através do número 99262-2918. 99262-2918. É só mandar a sua dúvida, a sua confirmação de audiência, com o nome e o seu bairro. Bem, além disso, a nossa pauta de hoje também vai trazer as seguintes informações. Como ficam as comemorações do 7 de setembro com as medidas de prevenção e combate ao coronavírus? Piraquara, retoma ou não retoma o calendário escolar? Uma grande polêmica em torno desse assunto. E o rodízio de água em Curitiba e região metropolitana que afeta também a nossa cidade e uma informação quentíssima sobre o reajuste de preços nas tarifas da Sanepar. Bem, o Piraquara 19 horas é patrocinado pelo Conexão Shopping e pela Zooplan Centro Médico Veterinário. Nós temos na nossa produção a Vitral Produções e a Calandra Produção de Conteúdo. Bem, minha gente, o nosso programa Piraquara 19 horas é de fato um tributo que nós queremos dedicar a essa cidade que a mim me acolheu há 23 anos e é uma forma de retribuição ao acolhimento que nós recebemos, a esse povo hospitaleiro e dentro de um prisma, de uma perspectiva, né? Nós entendemos que não pode mais continuar havendo esse verdadeiro vácuo em termos de informação em Piraquara, né? Nas nossas andanças, as pessoas nos perguntam qual é a rádio de Piraquara, qual é o jornal de Piraquara, e nós sempre tínhamos dificuldades em informar isso, porque não temos, em que pese Piraquara tenha concessões de rádio, as rádios estão em Curitiba e nós ficamos carentes de informações, não sabemos aonde buscá-las. Nós pretendemos que isso comece a mudar a partir de hoje. Então você que está nos acompanhando agora participa de um evento. É o primeiro passo do sonho de 4 pessoas que se reuniram e que querem levar essa prestação de serviço até você. Bem, temos muitos sonhos, como eu disse, esse é o primeiro passo. O propósito é fazer a integração da nossa cidade. Não podemos continuar vivendo em várias cidades, uma na área rural, outra no centro, outra no Guarituba. Piraquara é uma só. Juntos somos mais fortes. Isso não é só um clichê. E é por isso que nós criamos esse programa e vamos lutar para que essa diferença diminua cada vez mais. E também, dentro desse tributo, dessa perspectiva, desse sonho, está a de nós trabalharmos para melhorar a autoestima do nosso colega que mora na cidade de Piraquara, do habitante de Piraquara, do morador de Piraquara. Bem, integração, notícias da nossa cidade e de que forma fazer isso da melhor maneira possível a partir de agora. O nosso desejo é tratar das eleições municipais, entrevistar os candidatos a prefeito e entendemos que essa é a melhor forma de darmos essa contribuição, descobrindo o que é preciso fazer pela nossa cidade, sem depender da grande mídia, que está envolvida naturalmente com Curitiba, com diversas outras cidades da região metropolitana. É esse o espaço que está sendo criado hoje aqui com o Te Vejo canal e com o programa Piraquara 19 horas. Não é um programa político, é um programa que sim, vai tratar também de política. Bem, fazem 18 graus nesse momento em Piraquara e depois de um final de semana com muito sol, a semana começa com o tempo nublado e uma leve queda de temperatura.
Agora, ou até bem pouquinho tempo atrás, quando cheguei aqui, estava garoando, portanto você deve tomar cuidado ao vir para Piraquara, de Curitiba para Piraquara, porque o trânsito também inspira cuidados. E de acordo com o CIMEPAR, ao longo da semana as temperaturas devem variar de 14 a 31 graus e o efeito cebola vai estar presente, minha gente. Sai com muita blusa de manhã e vai tirando ao longo do dia. Bem, agora nós vamos conversar com a minha colega Camille Cogos para falar sobre o trânsito, para quem está retornando a Piraquara de um dia de trabalho e que, ao que parece, precisa ter cuidados. Boa noite, Camille. Boa noite, Emerson. Boa noite, espectadores da live. Realmente o ritmo está lento na Leopoldo Jacomel, principalmente na altura ali do novo radar na Avenida Betonex. Então, quem estiver vindo para Piraquara, tenha bastante paciência. E na Vitor também está o trânsito bem lento. Então, é bom que o motorista ligue aí, fique de boa, porque vai demorar um pouquinho para chegar em casa. Pessoal, muito cuidado, né, com o radar, principalmente, que é a novidade aí dos últimos dias. E um detalhe que está me preocupando também, porque faço esse trajeto todos os dias, né? Ao que parece, as notificações estão retidas. Começaram a ser mandadas agora, recentemente, para as nossas casas. Cuidado, fique atento, se der, dá uma entradinha lá no site do Detran para não se surpreender. Bem, um dos assuntos da nossa pauta e que tem a ver com a programação de eventos desse mês que entra agora e que comemora a nossa independência é sobre as comemorações do dia 7 de setembro. Como vão ficar os desfiles em Piraquara, Camille? Então, por conta da questão aí do Covid, das medidas de segurança para evitar a proliferação do vírus, todos os eventos de 7 de setembro aqui em Piraquara foram cancelados, para evitar aglomerações e tudo mais. Mas nós aqui do TVEJO queremos deixar nosso agradecimento aos estudantes, né, que todos os anos participam do desfile, tornando a nossa festa ainda mais bonita, mas que nesse ano estão ficando em casa, o que é muito importante aí para a gente passar por essa pandemia, Emerson. Olha, hoje, Camille, também se inicia, né, nesse mês que se inicia, dia 1º de setembro, começa também o Setembro Amarelo para os humanos e tem a ver com a campanha de prevenção ao suicídio, e que acontece desde 2015, né? Inclusive, a data de 10 de setembro é considerada o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. É isso? Exatamente, Emerson. A gente inicia hoje, né, o Setembro Amarelo, que é uma campanha muito importante, principalmente agora, nesse período de pandemia, onde os índices de depressão, de problemas aí causados por conta do isolamento aumentaram demais, né? Atualmente, o Brasil é o 8º país do mundo com maior índice de suicídios. Então, por isso que existe o Setembro Amarelo, para promovermos ações que ajudem no combate, né, para ajudar essas pessoas que precisam de todo o suporte. Inclusive, muita gente não sabe, mas existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um canal totalmente voltado para dar suporte emocional e psicológico para quem está passando por momentos difíceis, que está tendo aí pensamentos suicidas ou sofrendo de depressão. As pessoas podem ligar gratuitamente para o número 188 ou consultar o chat online e o e-mail, lembrando que eles também têm postos de atendimento em todo o Brasil. E nós vamos postar todas as informações depois do programa no nosso site, o www.tvejo.com.br, Emerson. Bem, todo mundo tem acompanhado aí os especialistas falando, né, sobre que a pandemia aumentou os casos de depressão e a depressão é um dos degraus que infelizmente levam ao suicídio. Nós temos que manter a cabeça no lugar, minha gente, tentar fazer essa retomada de maneira mais responsável possível, né? E um dos propósitos que nós temos é fazer desse programa um programa alto astral, trazendo boas notícias, informações da nossa cidade, coisas que realmente contribuam para a melhora da nossa autoestima e que efetivamente nos motivem, né? De preocupações já temos muitas, esse espaço que nós queremos, desejamos e sonhamos que venha a se tornar um programa diário às 19 horas em Piraquara, vai assumir esse compromisso de que sejamos positivos. E é por isso que eu peço a Camille agora que traga, sim, o placar, a situação do Covid na nossa cidade, mas começando pelos recuperados, para que nós mudemos um pouco o enfoque desse tema,
justamente porque estamos investindo nessa retomada responsável e consciente dentro de uma linha positiva. Camille, como está o placar do Covid-19 em Piraquara? Olha, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde no dia 30 de agosto, de recuperados foram 1.462 casos e de descartados foram 4.142 casos, Emerson. Bem, eu quero deixar bem claro aqui de que nós falamos sobre começar informando os recuperados, isso não tem nada a ver com o desrespeito às famílias que tiveram seus entes queridos atingidos pelo Covid e levados por essa doença terrível, né? Eu tive contato, por exemplo, mais próximo com o seu Walter, que foi o proprietário até bem pouco tempo da Escola Cidadão do Amanhã. Temos o registro de que 2 pessoas de uma família tradicionalíssima de Piraquara, a família Scrobotti, também foram levados por essa doença. Essa é a parte muito triste e que jamais nós vamos diminuir o peso dessa tristeza ou da importância dessa notícia. Mas o compromisso aqui é sim de respeitar aqueles que se foram e dar uma mensagem de esperança a quem fica. Nós precisamos fazer uma retomada responsável. Você tem mais alguma informação para complementar, Camille, por favor? Sim, acho importante ressaltar que no mês de agosto o número de óbitos foi menor do que julho. Julho foram 33 óbitos, em agosto foram 18, mas o número de casos, né, comprovados aumentou no mês de agosto. Então é justamente como você falou, Emerson, a gente precisa continuar com os cuidados, apesar de todo mundo tá querendo voltar a ter contato com os familiares, com os amigos, celebrar, a gente precisa aí dar mais uma segurada para não ter uma segunda onda, não é mesmo, Emerson? É verdade. Bem, nós temos ainda mais informações, né, Camille? E é importante que a gente traga dentro da pauta para não ficar para trás. A questão das outras notícias serão trazidas daqui a pouquinho no próximo bloco, né? Exatamente. Agora a gente vai começar a nossa entrevista e no segundo bloco a gente vem com mais informações sobre o calendário escolar, como que vão ficar o retorno das aulas e sobre o rodízio de água que os piraquarenses já não aguentam mais. Olha, eu quero então agradecer a Camille, daqui a pouquinho ela volta. Eu quero mandar um recado aqui para o Ariel, né? O Ariel todo mundo conhece, é um menino que é paranista até a medula, né, minha gente? Ele está sempre aí nos campos de futebol, nas canchas de futebol. O Ariel é um paranista de 4 costados, como se fala. E olha, teve uma questão polêmica aí no último jogo do Paraná, porque o zagueiro Thales teria usado uma camisa com o número 3 invertido. E as pessoas ficaram dizendo e polemizando, e a internet é muito pródiga nisso, né? Já acharam que a camisa tinha sido impressa de propósito ou por engano, enfim, e hoje veio a resposta, né? Tratava-se de uma ação de marketing, porque o 3 invertido é uma letra E é de Erastinho, que é a referente à inauguração do hospital, o primeiro hospital pediátrico, oncopediátrico, que trata de crianças com câncer em Curitiba e que teve, a partir de diversas ações junto à comunidade, a participação de muitas empresas, ele acaba com a sua construção terminada e vai ser inaugurado em breve. E o Paraná, então, entra nessa ação e por isso é que o zagueiro do Paraná teve esse número da camisa invertido. Parabéns ao Departamento de Marketing do Paraná, parabéns aos paranistas pela iniciativa. Bem, já estamos com o Dr. Cleverson Creboge, neste momento, para iniciarmos a entrevista que falará sobre os temas relativos às eleições em Piraquara. Bem, por que é que nós fizemos isso? Por que falar de eleições neste momento? Bem, nós que decidimos criar um canal e com o seu primeiro programa sendo editado hoje, sendo levado ao ar hoje, pensamos de que forma nós poderíamos contribuir com a cidade de Piraquara neste momento. Justamente num momento em que se tem a retomada pós-coronavírus e mirando o ano de 2021. Bem, foi um consenso de que tratar das eleições da nossa cidade, abrindo espaço para os candidatos a prefeito colocarem a sua plataforma, responderem perguntas dos nossos moradores e eleitores, seria a melhor forma do canal Te Vejo contribuir neste momento. E aí surgiu o nome do Dr. Cleverson Creboge. Ele já está em Piraquara há muito tempo, porque ele nasceu aqui, né? E tem muito conhecimento nessa área eleitoral.
E é por isso que eu digo agora, boa noite, doutor Cleverson. Boa noite. Primeiramente, agradecer o convite e esperamos hoje ter uma entrevista muito valorosa para a nossa cidade de Piraquara e trazer alguns conceitos do direito eleitoral, algumas situações das eleições agora de 2020. Então, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos o seu pronto atendimento ao nosso convite. Bem, eu começo com alguns temas mais amenos, né, que tem a ver com curiosidades sobre as eleições, mas que eu tenho certeza que você que está em casa, ou grande parte dos nossos telespectadores nesse momento, vão ter dúvidas sobre a resposta, né? Então eu lhe pergunto de início, doutor Cleverson, no caso de um empate em número de votos, quem é que leva a vaga, seja de vereador ou de prefeito ou até de presidente? Olha, já aconteceu várias vezes esse empate aí no Paraná, em Piraquara inclusive. E para prefeito aqui em Piraquara não aconteceu. Tivemos uma situação que aconteceu na eleição passada e que aconteceu um empate entre dois candidatos a vereadores, o Eliseu Meira e o candidato O adversário dele. Do adversário dele. E o adversário dele levou a eleição, que é o Zé Machado. E o Zé Machado levou a eleição por causa de ter maior idade, era mais velho do que o Eliseu Meira. A votação foi igual, idêntica, mesma quantidade de votos. Só que o Zé Machado era mais velho e levou a eleição e ficou 4 anos eleito como vereador e o Eliseu não entrou nessa eleição. Um deles deve ter culpado a sogra, provavelmente, né, doutor? Mas é uma curiosidade interessante, o mais velho é que leva quando o empate acontece no número de votos. Bem, tem um outro tema polêmico aqui que muita gente acaba meio que levando na maciota, porque nos últimos anos divulgou-se muito pouco a penalidade contra esse tipo de ação, e que o senhor vai me dizer se é crime ou não. Então eu lhe pergunto, doutor, boca de urna dá cadeia? Dá cadeia sim, e dá uma enorme dor de cabeça. O que acontece? Nas eleições, existe todo um sistema do direito eleitoral, todo o sistema do cartório eleitoral, e está tudo programado para que tire do dia da eleição, que ocorrerá no domingo, as pessoas mais intencionadas que estão ali buscando o voto naquele dia. Aquele dia não é para buscar voto, aquele dia é para você ir até o seu colégio eleitoral, votar nos seus candidatos de forma silenciosa. Você não pode chegar na rua, distribuir panfleto, pedir voto. Se isso acontecer, a polícia militar ou qualquer cidadão irá informar, poderá até filmar, hoje nós temos sistema de denúncia pelo WhatsApp, e passar isso para o cartório eleitoral. Se for pego em flagrante, a polícia chegou, ou qualquer do pessoal do cartório eleitoral que esteja naquele dia trabalhando nas eleições, pegar a pessoa fazendo boca de urna, ela será presa em flagrante. O que acontece na maioria das vezes? Já é separado um colégio, um ginásio de esportes. E aquelas pessoas são encaminhadas todas para o ginásio. E ali ficam. Muitas vezes elas são liberadas só no final da tarde. Porque o juiz eleitoral ele vai cuidar primeiro das eleições. Primeiro ele vai cuidar para que a eleição esteja totalmente tranquila na cidade de Piraquara. E só depois que ele, em contato com o Ministério Público, vai verificar se é caso de dar a prisão preventiva e ficará preso, se o crime for muito alto, ou se ele vai liberar aquele infrator, mas isso no final da tarde. Então, dá problema e dá processo penal eleitoral. Veja, doutor Cleverson, obrigado pela resposta. Vamos tomar cuidado aí, pessoal. Boca de urna não é só lá na boca da urna, hein? Tem no trajeto, se você fizer propaganda no dia e quiser cooptar alguém, quiser convencer alguém de que tem que votar no seu candidato, isso já é boca de urna. Tem duas outras coisas que eu gostaria de lhe perguntar, que é sobre a questão do transporte no dia da eleição, né, doutor? É permitido o candidato dizer assim, olha, reúna a tua família aí que eu vou pedir para uma van passar aqui e pegar vocês de manhãzinha para ir votar. Isso é permitido? Não, não é permitido. E o candidato poderá nem levar as eleições, porque é um crime eleitoral do transporte, o transporte ilegal. O que as pessoas precisam fazer? Elas têm que ir até o colégio eleitoral para votar. Então, Piraquara é uma cidade meio que tranquila, tem um pouco da área rural aqui. Se o pessoal do eleitoral verificar que está vindo o mesmo veículo trazendo pessoas, esse veículo vai ser parado e o motorista vai responder criminalmente. E a pena é alta, é de 4 a 6 anos. Então, você vai ter vários problemas, você vai
ter que cumprir uma pena, uma prestação de serviço à comunidade e, o pior, a multa é enorme. Muitas vezes chega a 15 a 25 mil reais essa multa aí por esse crime. Bem, uma outra questão que deixa a gente bem chateado em dia de eleição, doutor, principalmente porque a gente gosta da nossa cidade, Piraquara tem todo esse apelo ambiental, né, é o despejo dos tais santinhos sempre em frente às zonas eleitorais. Nos últimos anos, por conta dessas novas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, há uma punição efetiva para quem joga esses santinhos em frente às zonas eleitorais ou isso ainda está difícil de configurar como crime eleitoral? Não está difícil, não. É configurado como crime eleitoral. Em Piraquara, nas últimas eleições que nós tivemos para prefeito, há 4 anos atrás, vários candidatos a vereadores responderam os procedimentos e foram, inclusive, condenados. E se houver uma dúvida de quem jogou, é acionada a Polícia Federal e a Polícia Federal vai abrir um inquérito. Então, não existe mais um crime eleitoral que não seja localizado o infrator. É localizado. E a penalidade é alta. Nas últimas eleições foi feito um termo de ajuste de conduta entre todos os partidos políticos, os candidatos a prefeito e os partidos vincularam todos os vereadores e a pena, se salvo engano, foi de 20 mil reais de multa. E o candidato que fizer essa infração poderá até solicitar um parcelamento, mas vai ter que pagar a multa. O senhor sabe que isso aí é um alento, né? Porque, de fato, demonstra que a gente pode evoluir, sim. Se você pegar eleições passadas aí, especialmente depois da retomada da democracia, das eleições diretas que aconteceram a partir de 1985, né? Não se trata, não dá para deixar de dizer que há uma evolução. E isso, infelizmente, deveria partir do bom senso, né? Mas como o bom senso ainda nós não atingimos integralmente, ele tem que vir através da lei. Pelo que eu sei, o material eleitoral, cada candidato agora tem que fazer figurar, seja no santinho, seja no cartaz, o CNPJ da gráfica que imprimiu aquele material de campanha. E eu emendo a pergunta dizendo o seguinte, doutor, por exemplo, se o eleitor quiser denunciar esse candidato que jogou, que despejou lá santinho sujando a cidade, ele precisa denunciar ou, enfim, esse crime só vai ser levado adiante se houver uma denúncia ou o Ministério Público pode agir independente de o eleitor denunciar? Numa eleição, igual agora que nós vamos ter aqui em Piraquara, que é de prefeito e vereador, no Brasil inteiro, a situação dos crimes eleitorais eles correm muito mais rápido. Por quê? Porque um mata o outro. Então, o candidato do outro partido adversário, ele mesmo vai denunciar esse candidato que está irregular. A ausência do CNPJ é uma irregularidade, esse documento, a propaganda não pode sair solta, não pode ser divulgada, então esse panfleto é irregular. Qualquer cidadão que pegar um panfleto desse sem o CNPJ, que é um dos exemplos, sem o nome da coligação, sem o nome do seu candidato a prefeito, se for um de vereador vinculado, ou qualquer outra irregularidade, ele pode encaminhar isso para o cartório eleitoral ou por e-mail para o Ministério Público Eleitoral ou até pelo site do TRE. E vai ser aberto um procedimento, e vai ser analisado isso e vai ser imputado as penas cabíveis no caso. Que bom, que bom. Nesse caso evoluímos, né? E você, como cidadão, pode denunciar e fará um bem à nossa cidade. Não há necessidade disso. Não há necessidade de jogar santinho em frente à zona eleitoral. Bom, eu tenho uma outra curiosidade aqui que é a seguinte, doutor. Eu ouço muita gente falar o seguinte, olha, eu vou acordar bem cedinho no próximo dia 15, aliás, as eleições serão dia 15 de novembro em primeiro turno e dia 29 de novembro em segundo turno. Mas eu ouço muita gente dizer o seguinte, olha, eu vou cedinho lá, eu vou ser o primeiro a votar, que depois eu vou para a praia, vou fazer minhas coisas, vou jogar meu futebol. Qual é o risco que essa pessoa que quer chegar muito cedo na zona eleitoral pode correr, doutor? Conta esse segredo para nós. Vamos lá, então. As eleições esse ano vão começar às 7 horas da manhã. Então, bem possivelmente, às 6 horas da manhã, o pessoal que vai trabalhar nas eleições, os mesários, os chefes de prédio, já estarão lá, dentro dos colégios eleitorais. E sempre falta alguém. Ou a pessoa não acordou, esqueceu de ir, ou ficou doente, com essa situação agora da pandemia, poderá isso ocorrer. Caso falte alguém dentro da sessão e essa pessoa seja imprescindível, vai fazer falta para que a eleição comece ali naquele horário das 7 horas da manhã, ou o mesário
poderá solicitar para qualquer um da fila que integre o conselho do mesário ali, integre o trabalho das eleições naquele domingo. E a recusa não pode acontecer, a não ser que ela seja justificada, senão tem multa, inclusive por pena de desobediência. Então, aquele que for votar ali nas primeiras horas do dia, às 7 horas da manhã, corre sim o risco de ser integrado dentro dos mesários e trabalhar no dia da eleição. O que não é ruim. Hoje, você trabalhar nas eleições não é tão ruim. Você tem várias situações que te beneficiam ali. Por exemplo, se for trabalhar no domingo, você vai ficar o domingo trabalhando em prol da democracia, que é gratuito, só que você recebe um vale alimentação. Você tem, no Paraná, por uma lei aqui do estado do Paraná, você tem a isenção das taxas de concurso, então você não vai precisar pagar. Você tem a situação que no teu trabalho você vai justificar que você trabalhou naquele domingo e você ganha 2 dias de folga, que não pode ser descontado do teu salário. Então, acaba ajudando. E hoje no Paraná, nós tivemos 60 mil pessoas que, de forma voluntária, chegaram e incluíram os seus dados no TRE para trabalhar nas eleições. E no Paraná é utilizado em cada eleição 88 mil pessoas para que a eleição ocorra. É uma grande festa da democracia, como a gente disse, e é necessário. Então, quem for no início do domingo, pode sim ficar trabalhando no domingo todo. Nós dizemos que é um castigo, né, porque a população acaba falando dessa forma, mas nós temos que sim prestar uma homenagem aos nossos mesários que fazem esse trabalho, porque se não tivesse voluntário, como é que ia ser? A gente já vê que o Tribunal Eleitoral gasta uma fortuna para fazer uma eleição, para tomar todos os cuidados com as tais urnas eletrônicas, mas e se tivesse que pagar também os mesários? Seria muito mais. E esse dinheiro a gente sabe que acaba saindo do nosso bolso também. Bem, nós temos agora, doutor, um tema que o senhor acabou de ganhar uma xícara do nosso programa, né? Esse é o primeiro programa, Piraquara 19 horas, doutor Cleverson Greboge, conhecedor de direito eleitoral, conhecedor das entranhas da política em Piraquara. Daqui a pouquinho o papo vai entrar por esse caminho, mas antes nós queremos ser mais didáticos, para que inclusive possa despertar em você o desejo de fazer perguntas. O nosso WhatsApp é o 99262-2918, 99262-2918, para você mandar as suas perguntas. Bem, eu reservei 3 assuntos aqui que foram mais tranquilos, né? Mais curiosidades sobre as eleições. E agora eu gostaria de entrar num tema que vai exigir do Dr. Cleverson um pouco mais de habilidade para ser didático e conseguir nos explicar isso que não é tão simples assim. E que eu sempre tive essa dúvida também. Bom, você já deve ter ouvido falar ou já votou em algum candidato que teve mais votos que outro e perdeu as eleições. Isso me parece inadmissível numa democracia, mas não é bem assim. Na democracia representativa, há esse risco. Às vezes, o candidato que é mais votado acaba perdendo para um com muito menos votos do que ele. E eu gostaria de lhe perguntar, doutor, por que é que isso acontece? Bom, primeiro, obrigado pela caneca. Podia ser verde e branca, né, dos coxos, mas não é. Mas muito obrigado, vou levar de recordação. As eleições para prefeito, ela é bem mais simples para você saber quem ganhou a eleição. Você vai verificar quem teve mais votos. O candidato a prefeito A teve 10 mil votos. O candidato a prefeito B teve 10.010 votos. O candidato B é eleito e levou a eleição. Agora, para vereador é mais trabalhoso para você chegar no coeficiente. Como é que funciona? Vamos pegar de exemplo Piraquara. Piraquara, o coeficiente eleitoral é em média de 3.600 votos. Então, você tem lá o partido A, o B e o C. No partido A, a soma de todos os vereadores que concorreram tiveram lá 10 mil votos. No partido B, tiveram 8 mil votos. E no partido C, 7 mil votos. Como é que eu vou dividir esses cargos, os vereadores, as 13 vagas que nós temos em Piraquara, por esses candidatos?
É muito mais candidato do que vaga. Hoje em Piraquara, a princípio, vai passar de 200 candidatos. É muita gente para 13 vagas. Então, eu tenho lá no partido A. O partido A, a soma de todos eles deu 10 mil votos. Eu vou verificar, dentro desses 10 mil votos, ele tem 2 vagas. Ele preenche 3.600 de cada um ali. Então, ele levou 2 vagas, é dele. O partido B, com 8 mil votos, ele preenche também 2. Vai levar 2 vagas. E o partido C não preenche 2, vai levar 1 vaga. Aí é a primeira análise, a primeira régua que é passada para escolher os vereadores. Mas e agora? Tem partido que sobrou voto e tem outros partidos que não sobrou tanto. E vai ter que ser feita uma divisão pela média aritmética. Vamos pegar de exemplo lá o partido A, 10 mil votos. Ele já elegeu 2 vereadores com 3.600. Então, ele tem 7.200 votos. Então, sobrou 2.800 votos, salvo engano aqui. 2.800 votos, ele não fecha mais uma vaga. Então, é a sobra. Como é que verifica, então? Eu pego a votação dele de 10 mil votos, vou dividir por 2 mais 1. Essa é a soma. E vou chegar no número X de percentual. Muitas vezes não é aquele partido A que vai levar a outra vaga de sobra. E sim vai ser o C. Porque o C, a quantidade dele acabou dando mais, sobrou mais. Por essa divisão aqui. Então o C preencheu mais uma vaga. Ainda sobrou vagas. E não vai dar mais aquele preenchimento. Eu vou fazer o mesmo cálculo e vou aumentar o C com mais 1. É o coeficiente partidário que nós chamamos. Quando eu aumento com mais 1, porque ele pegou uma vaga que sobrou, eu já jogo ele para baixo e os outros ficam para cima com maior possibilidade. O que isso acontece? É para que todos os partidos possam colocar os seus representantes. Tem partido que pensa pela direita, pela esquerda, pelo centro. Então, é a busca do sistema eleitoral brasileiro para que todos sejam representados lá. É bem confuso. Eu disse, doutor, que o tema ia ser complicado, né? Mas é por isso que a gente está aqui, para tentar elucidar, e se a gente conseguir pelo menos um pouquinho, a gente já vai ficar bem realizado, né? Bem feliz. Mas vamos lá tentar trocar em miúdos para quem está nos assistindo. Bom, eu vejo muitas vezes um candidato que tem uma quantidade X de votos, ele tem mais expressão, ele é mais conhecido, ele convida mais gente para ser candidato também junto com ele no partido dele, inclusive mulheres, porque há aí um percentual, que o senhor pode falar disso também, obrigatório de mulheres nessas novas regras, nessas novas eleições. Mas por que é que alguém que já tem votos e é conhecido convida mais gente para ter mais votos? Isso não é uma situação difícil de entender? O cara não vai convidar alguém para concorrer com ele? Me parece que a resposta está exatamente nesse coeficiente eleitoral. Ele tem que fazer um número maior de votos para garantir a eleição dele. É por aí, doutor? Sim. As vagas de vereador, ela não é dada para o vereador, ela é dada para o partido. Ganha aquele partido que conseguir montar sua melhor equipe. Vamos dar de exemplo Piraquara. Tem partido aqui que é certeza. Vai levar 2 vagas e vai buscar a terceira. Mas tem partido que não vai levar nenhuma vaga. Porque se ele não chegar nesse coeficiente eleitoral de 3.600 votos aí, ele não vai conseguir encaixar nenhum dos seus candidatos a vereadores. O que acontece no partido, o mais organizado, ele busca trazer para ele quem tem mais voto. Porque ele tem que chegar nesse valor. Se ele não chega, o partido juntou todos os votos dos seus candidatos a vereador e deu 2.000 votos, ele está fora dessa eleição. Então, esse é um nível que busca, no Brasil, o Código Brasileiro, para trazer uma igualdade. Vocês vão verificar agora, no domingo, quando for a eleição, dia 15 de novembro, que tem vereador que vai fazer 1.900 votos. E tem vereador que vai fazer 500 votos. E daí tem muitos vereadores que dentro dessa quantidade de votos não vai entrar. Porque o vereador escolheu o partido errado. O partido não deu base para ele conseguir chegar ao cargo de vereador. É isso que acontece. A soma dos votos não permitiu que ele fizesse mais vagas e ele fica fora. E está aí a resposta do porquê que às vezes um candidato num partido grande, ou bem organizado, ou mais conhecido, acaba levando a vaga
com menos votos do que aquele que estava num partido pequeno e teve mais votos. É a regra, é a lei, é preciso que você conheça isso, inclusive para escolher o seu candidato a vereador também. Bem, eu gostaria de falar sobre esse tema das mulheres, doutor, antes que a gente passe para as outras notícias com a Camille, porque eu tenho visto alguns partidos com muita dificuldade de compor os seus candidatos, porque a legislação agora exige um percentual de mulheres. Isso é fato? O senhor tem visto isso também? Sim, é obrigatório. Não é obrigatório exigir o percentual de mulheres, é obrigatório que exista a igualdade. Por exemplo, um partido que tenha só mulheres, ele tem que incluir também os homens, não pode ser mais um partido somente de homens. O que ocorria muitos tempos atrás, né? Inclusive as mulheres nem votavam. Então a democracia veio trazendo isso, traz essa igualdade. E tem uma outra situação que nessa eleição de 2020 vai acontecer. Aquela pessoa que não atingir 10% do coeficiente eleitoral, ela também não pode assumir. Aconteceu muito, o Tiririca foi candidato e levou um monte de gente junto. Aqui no Paraná teve um deputado federal aí que teve uma votação enorme e também levou candidatos aí que inexpressivos, com poucos votos, 19, 20 mil votos, e acabaram sendo deputados estaduais e deixando de lado candidatos a deputados que tinham 80 mil pessoas votando nelas. Então isso agora vai acabar. Ou você atinge os 10% do coeficiente dentro do teu partido, ou você não tem mais o efeito tiririca. Então isso mudou bastante aí. Que bom. É um avanço também. Nós estamos ouvindo o Dr. Cleverson Greboge, ele é conhecedor de direito eleitoral, conhecedor dos detalhes, dos atalhos da história das eleições em Piraquara. Daqui a pouquinho o papo vai ficar mais legal, porque nós vamos começar a falar também de questões mais presentes no nosso dia a dia. A gente vai falar sobre algumas famílias que acabam por muitos anos tendo relevância nas eleições, ele vai tentar explicar para nós por quê. E agora é hora de termos mais notícias, notícias da nossa cidade, aliás, o que vai ser uma marca no nosso programa e que inicia hoje. Esse é o primeiro passo de um programa que nós pretendemos, que faz parte de um sonho dessas 4 pessoas que o fundaram e que deve trazer até você as principais notícias da nossa cidade de maneira independente e sempre lembrando e destacando. Algumas pessoas acabaram dizendo, até ingenuamente, de que não iriam se inscrever para assistir a live, o nosso programa, porque não gostavam de programas políticos ou de políticos. Esse programa não é um programa de políticos, é um programa que vai falar também sobre política. A escolha de lançarmos o programa agora é para prestar um serviço à nossa cidade. Se você quiser saber informações de Piraquara, eu estou aqui há 23 anos já, é muito difícil conseguir isso de maneira transparente. Por quê? Porque os grandes veículos de comunicação, eles vão se ater à capital. Eles vão falar das eleições de Curitiba e, vez por outra, vão falar de alguma cidade da região metropolitana. E nós vamos tratar disso aqui, será o canal onde os candidatos poderão falar sobre as suas pretensões, e isso é sim uma prestação de serviço que eu te vejo, que o programa Piraquara 19 horas vai tentar fazer com que chegue até você. Bem, nós já estamos com a Camille Cogos a postos e nós vamos saber quais informações nós temos neste momento para informar você, nosso telespectador. É com você, Camille. Bom, Emerson, vamos começar aí por um assunto que tem tirado o sono de muitos pais, que é o calendário escolar, né? Como é que ficam as aulas? A Secretaria de Educação de Piraquara retomou o calendário escolar sem aulas presenciais, mas com atividades que valem pontos, né, valem ali para a carga horária mínima que o estudante precisa ter para passar de ano. Durante os dias 24 a 28 de agosto, houve a distribuição aí dos cadernos de atividades para os alunos do 1º ao 5º ano. Quem não conseguiu pegar esses cadernos de atividades, é importante entrar em contato
com a escola, porque os estudantes precisam fazer essas atividades para contar ali para a carga deles do ano, né? Importante ressaltar também que por toda a questão do cenário aí de pandemia, as escolas estão mantendo canais de comunicação online, redes sociais e WhatsApp, para tirar dúvida dos pais e informar aí sobre as novas diretrizes que a educação está seguindo. Então, para os pais, procurem as redes sociais aí das escolas ou até liguem diretamente para a escola em que seu filho está matriculado para tirar as dúvidas, né, aí sobre como que vai funcionar essas atividades em cada escola, porque ficou a critério de cada uma decidir como é que vai lidar com esse calendário, Emerson. Olha, é um dilema, hein? É um dilema. Tem muita gente achando que que esse ano letivo deveria ser encerrado, né? Mas e outras que defendem o contrário, né? Qual é a sua opinião? É muito polêmico. Eu confesso que não tenho uma ideia formada sobre isso. O que eu realmente não estou gostando é porque esse assunto e esse isolamento está durando muito tempo. Eu tenho um filho de 11 anos, 10 para 11 anos, e que está sofrendo as consequências dessas aulas virtuais, da impossibilidade de sair, de brincar, de jogar futebol, e isso pode ter consequências maiores no futuro. Tomara que isso não aconteça, tomara que volte logo, sempre ressaltando com a devida segurança, né? Hoje nós estávamos na expectativa de saber se o aumento na tarifa de água ia ser referendado pelo governo do estado ou não. A semana passada, a Sanepar divulgou um reajuste de 10% na tarifa de água. Não sei se isso é uma questão apenas em função das planilhas de custos ou se é um aumento didático. De qualquer forma, o governo estadual chamou para si a responsabilidade. E nós vamos falar desse assunto agora com a Camille e também sobre como fica o rodízio em relação ao racionamento da água na nossa cidade. Camille. Começando então pelo rodízio. Não choveu, então a gente ainda vai ter falta de água. A gente está no sistema de 36 por 36, ou seja, a gente fica um dia e meio sem água e um dia e meio com. E a Sanepar aí já avisou que vai ter mais uma semana de rodízio. Nós, inclusive, divulgamos o cronograma das regiões lá no nosso site. Então, quem quiser conferir. Lembrando que também dá para baixar o aplicativo da Sanepar para dispositivos Android e iOS. E você pode saber quando vai acabar a água na sua casa, diretamente pelo número da unidade, né? E em relação ao reajuste, Emerson, ele foi suspenso, aí, né, o reajuste de 9,62%, ele foi suspenso por 100 dias. Então, o governo vai ter que juntar algumas informações, porque ele pediu para que o reajuste não fosse feito, né? A Sanepar vai poder recorrer para o reajuste ser feito, mas aí pelos próximos 100 dias a conta de água não aumenta. Olha, não deixa de ser uma boa notícia, né? Precisamos continuar economizando porque a situação é grave. Eu acho que os moradores de Piraquara já tiveram acesso às fotos das nossas represas que estão vazias. Por mais que tenha chovido um pouco nos últimos dias, elas ainda estão com sérios problemas, né, Camille? Exatamente. Basta dar uma olhadinha para vocês verem como o nível está bem abaixo. A gente teve uma semana de chuva, mas a capacidade só chegou em 30%. Então, vamos economizar porque esse rodízio ainda vai longe e a Sanepar já avisou que se não tiver a quantidade de chuvas adequada, vai até 2021. E antes aí de eu terminar a minha participação, Emerson, eu quero deixar uma pergunta para o Dr. Cleverson, que foi um espectador que fez, o Eli da Vila Juliana. Ele quer saber até quando dá para se inscrever para concorrer a vereador. Bom, daqui a pouquinho o Dr. Cleverson responde. Eu queria dizer que esse programa tem um oferecimento de Conexão Shop e Zooplan Centro Médico Veterinário. Bem, vamos continuar. O papo tá bom? Vamos atender a pergunta do nosso espectador da Vila Juliana, o Eli, sobre até quando ele pode se candidatar. Parece que o interesse aí é pessoal, hein, doutor? Pois é bom a gente saber que as pessoas estão se importando com a política. Mas, Eli, uma notícia triste. Nessas eleições não poderá concorrer, porque já fechou a parte tem que 6 meses antes da eleição estar já filiado no partido político e estar 6 meses antes da eleição com o título de eleitor na cidade que você vai votar. Então, caso você esteja filiado no partido político, você ainda poderá concorrer. Entre em contato com o seu partido, vai ter as convenções partidárias que já começaram desde ontem e se inscreva na convenção, mas se não estiver
dentro do partido político filiado, nessa eleição não poderá concorrer. Doutor, pegando esse gancho aí, eu lhe pergunto o seguinte, como é que são escolhidos os candidatos? E se ainda existem as coligações? As coligações existem só para o candidato a prefeito nessas eleições. De vereador, não. Dentro do partido político será somado aqueles vereadores que estão inscritos. Por exemplo, no partido A, só o partido A poderá juntar esses votos. Nas eleições passadas, ele juntava com o partido B, com o C, com o Y, somava tudo e os grandes tubarões levavam os votos, né? E o restante vinha só para somar os votos ali para ajudar o partido. Hoje não pode mais. Para que todos os partidos tenham a possibilidade de eleger os seus vereadores e não fique mais os tubarões só num partido e venha chamar os outros para cumprir tabela. Isso já não pode mais ocorrer. Então, só pode juntar a votação para prefeito. Por exemplo, Piraquara tem candidato a prefeito que está com 5, 6 partidos montando. Mas a vereador, cada um daqueles partidos vai ser representado pelos seus. Então, pelo que eu entendi, só tem coligação para o cargo executivo, só para prefeito. A gente chama de majoritário. Só tem coligação para prefeito, para presidente e para governador. O restante não. Vai ser tudo proporcional. Saindo um pouquinho dessa parte do regramento e das questões legais, né, tem uma questão aqui que eu fico em dúvida, já pedi para me explicarem, mas não consegui me convencer ainda. Por que às vezes você tem 2 candidatos num determinado bairro e aí, de repente, um deles desiste, do nada? Você estava confiando nele, as coisas parecem que iam se encaixar e ele desiste. Por que isso acontece? Vamos falar agora da nível pessoal, né? Esquecendo a parte jurídica. Acontece isso porque ou o candidato viu que ele estava ali apenas para cumprir tabela, que ele não teria condição de chegar a ser eleito, ele verifica que não é o momento, que entrou no partido incorreto, que o partido não vai ter essa capacidade para eleger ele, ou ele é chamado por outros candidatos de outros partidos para compor ali. Então, o candidato A desiste e vai ajudar agora o candidato W. E soma seus votos, busca-se ele ali para ajudar nessa campanha do candidato. É um jogo de mata-mata. Infelizmente, é isso que acontece. O senhor não pode falar por questões óbvias, né? Mas nós temos um compromisso aqui de trazer essas questões falando a linguagem do povo, né? E a questão é que também tem muita situação em que as pessoas acabam sendo pagas para desistir, né? Para abrir caminho para outros candidatos que têm um maior poder econômico. Essa não é a regra, mas isso também existe. Doutor, quantos eleitores nós temos hoje em Piraquara aptos a votar? 60 mil e alguma coisa, eu não lembro agora. É um belo colégio eleitoral, hein? 60 mil pessoas votando, é muito eleitor. Doutor Cleverson, nós temos aqui uma das perguntas, né? É a última que nós temos hoje, de acordo com a nossa programação, a nossa pauta, e que nos impacta a todos, né? Nós já sabemos que as eleições elas vão acontecer em primeiro turno no dia 15 de novembro e no segundo turno do dia 29. Nós não temos segundo turno em Piraquara, salvo erro também meu aqui, que o doutor pode me corrigir, mas as cidades que têm segundo turno são aquelas que completam pelo menos 200 mil eleitores, é isso? Sim, 200 mil eleitores. Mas nós teremos algumas sessões em Piraquara para o segundo turno que é para justificar voto. Então a pessoa vota lá em São Paulo. Ela não tem condição de ir para lá por algum motivo, ela vai chegar em alguma sessão que são pré-determinadas para fazer a justificativa do seu voto. Para que não ocorra em penalidade de multa, salvo engano, é muito pequena ainda, mas traz um transtorno muito grande se ele está fazendo concurso, está buscando serviço público nessas situações aí. Beleza, então eu fiquei impressionado, 60 mil pessoas, eu não sabia que eram 60 mil eleitores. Doutor, agora para encerrarmos com chave de ouro, né? A pandemia é um negócio que acabou afetando todo mundo e não é por acaso que afetou também as eleições. Elas tiveram a data mudada para o dia 15 de novembro em primeiro turno e 29 em segundo turno. Por exemplo, um tema muito polêmico é a biometria
né? Vai acontecer biometria nessas eleições ou mudou isso novamente? E o que o senhor teria a dizer para nós sobre outras mudanças que vão ocorrer em função da pandemia? A pandemia alterou muita coisa, então hoje está sendo gasto um valor muito maior para cuidar para que as pessoas cheguem até as eleições e não tenham contágio, né? Seria muito improdutivo o cidadão cumprir a democracia e acabar ficando doente por isso. Então a biometria, você tem que ir lá e colocar o dedo para leitura, como é o do banco. E as máquinas não estão equipadas, não estão preparadas para que seja feita a limpeza direta nelas ali, a quantidade necessária. Então, cada eleitor que fosse lá colocar o dedo para fazer a biometria, teria que ser limpado. Isso vai danificar a máquina e vai trazer problemas. Então, não vai ser feito isso, vai ser feito na maneira antiga, mostrando um documento, o título de eleitor, ou um documento de identidade com foto, e vai ser liberada a votação ali. E o senhor sabe dizer se vai haver fila, por exemplo, ou se nós vamos ter que agendar horário para votar, doutor? Não. A votação é das 7 da manhã às 5 da tarde. Aumentou um horário, 1 hora a mais. Antigamente era das 8. Então, das 7 da manhã às 5 da tarde, o cidadão tem que comparecer no seu colégio eleitoral para votar. O que aconteceu também de alteração, que entre as 7 da manhã às 10 é prioritário o idoso. Então, não adianta o jovem acordar às 7 horas da manhã e ir correndo votar, porque ele vai ficar para trás. Tudo quanto é idoso que chegar vai passar na frente e vai votar. Esse horário é para eles. Acontece também que às vezes as pessoas ficam meio bravas na fila da eleição no dia. O cidadão chegou, passou na frente de todo mundo e entrou para frente. É prioridade o juiz eleitoral votar, porque ele está trabalhando nos dias da eleição. É prioridade o promotor de justiça, é prioridade todas as pessoas que trabalham na eleição. Se imagine o seguinte, no domingo uma pessoa foi lá para cuidar da eleição, o mesário, e ele tem que votar no outro colégio, lá do São Cristóvão. Ele está trabalhando aqui no centro, aqui no Romário Martins. Quando ele chega no São Cristóvão, ele vai ter que enfrentar a fila. Se ele enfrentar a fila, ele está ocasionando uma outra fila aqui no colégio onde ele está trabalhando. Então, ele tem prioridade. Então, tomar cuidado com isso, porque as pessoas às vezes ficam meio bravas. E celular não pode entrar na cabine de votação. É crime, pode ter um procedimento penalizado pelo cartório eleitoral, pela justiça eleitoral, e vai dar muita dor de cabeça aí. Não pode tirar foto do voto. Belas dicas, belas dicas. Vamos falar muito sobre isso ainda de agora até as eleições. Bem, nós estamos chegando ao final dessa bela entrevista com o Dr. Cleverson Grebógia. Gostaria de saber se o senhor quer arrematar com algum assunto que tenha passado ao largo, que nós não abordamos. Sua mensagem final, por favor, doutor. Quero agradecer estar aqui presente e quero deixar uma mensagem para a cidade de Piraquara. As eleições estão aí, é o momento de analisar todos os candidatos. Não analisem um só, analisem todos. Verifiquem o que aquele candidato tem de bom. Verifiquem o que aquele candidato às vezes não tem de bom. Analise e faça o seu voto. Eu não sou candidato, sou um eleitor e vou votar em quem eu achar melhor. E é o momento de nós mudarmos a cidade, manter a cidade da maneira que está ou modificar. Cada um tem a sua consciência e tem que ter a sua consciência no dia da eleição. Dr. Cleverson, muito obrigado pela sua presença, por atender o nosso convite. Esse é um dia muito importante para nós, é como eu disse, um primeiro passo, né, de um sonho que está começando a se realizar, que é para que Piraquara tenha um meio de comunicação, um veículo de comunicação que atue com transparência e com muito amor. É um tributo à cidade de Piraquara, o que nós estamos inaugurando hoje aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado. Muito bem, estamos chegando ao final deste primeiro programa, Piraquara 19 horas, no Te Vejo Canal. É com muita alegria que eu digo que chegamos ao final deste primeiro programa. Há muita coisa ainda que nós vamos melhorar, há muito conteúdo ainda a ser abordado, mas eu sempre lembro que no oferecimento de Conexão Shop e Zooplan, Centro Médico Veterinário, nós encerramos hoje as nossas atividades. Um grande abraço a todos, espero vocês na semana que vem, terça-feira, dia 8, neste mesmo horário.